Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor para todos vocês. Hoje eu escolhi um tema muito importante, especialmente nesses dias difíceis, não é, que nós estamos vivendo, a persistência. Eu quero que esse programa abençoe a tua vida, para que você não fique no dilema entre persistir e teimar também. Eu quero que você entenda muito bem sobre isso e persista no teu sonho, persista no teu caminho. Então acompanhe o programa Casa de Deus de hoje, que tem muita história de persistência e de vitória. No programa Casa de Deus de hoje, você vai conhecer a história de 3 pessoas. Davi, que sempre sonhou em ser músico, mas que no início não tinha nenhuma aptidão com os instrumentos. De Dona Elisa e seu José, ela que pediu para Deus durante muitos anos pela conversão do marido. E ainda vai ver a história de Orlinda, que sonhava com a casa própria, mas que não tinha nenhum recurso financeiro para comprá-la. O que eles têm em comum? A persistência. Mas não uma persistência comum, eles perseveraram no Senhor. Quer saber mais como foram esses anos de tantas lutas? Como eles conseguiram através da persistência? Então continue com a gente. O programa Casa de Deus já está no ar. E no programa Casa de Deus de hoje você vai conhecer a história de um jovem casado que realmente teve que ter muita persistência no início da sua carreira, praticamente da sua vida, para poder vencer. Hoje ele é evangelista da Casa de Deus, ele é regente dos 3 corais da nossa igreja e é com certeza um músico renomado e muito conhecido. Estou falando aqui sobre o evangelista Davi. Muito obrigado, Davi, você está aqui para conversar com a gente, para contar um pouquinho da tua vida, né? Conheço você há 15 anos e eu sei que você precisou de muita persistência. Mas graças a Deus você conseguiu. Está conseguindo, né, Davi? A gente está batalhando bastante, né, pastor? Não é fácil. Não tem nada fácil. Mas tem vitória. Não, tem. Se você perseverar, se você for até o final, se você não desistir nos seus sonhos e acreditar no seu caminho, tudo dá certo. Porque Deus, Ele te honra. Ele vai à tua frente e Ele quer ver teu esforço. Que bênção, Davi. Davi, como é que foi o início da tua vida? O início do teu sonho? Você sonhava em ser músico. E eu me lembro, eu tô querendo rir aqui com ele, porque eu me lembro quando ele chegou pequeno dizendo que queria ser músico, eu falei para ele, não desista desse negócio, Davi, porque isso é muito difícil. Foi ou não foi? Foi, mas você persistiu. Eu persisti. Como é que foi o começo disso, Davi? O começo eu vim para Jundiaí, eu sou de Rio Claro, natural de lá, e eu vim até numa situação muito chata, muito difícil, que foi a separação dos meus pais. Minha mãe, ela veio para cá, ela decidiu deixar tudo lá, meu pai, minha família, todo mundo ficou lá e a gente veio para cá começar do zero. E a princípio, eu vou ser bem sincero, senhor, eu lutei muito, eu não queria, amigos, família, tudo lá, uma condição de vida boa, mas Deus sabia o que Ele estava fazendo. E minha mãe veio, tentou falar dessa ideia para mim e tal, eu não aceitava. Minha irmã ficou meio assim também, que nós viemos em 3 para cá. Aí o que acontece? Um dia eu dormindo, Deus, Ele me deu um sonho. Ele mostrava que eu estava entrando num lugar e nesse lugar tinha uns pilares, um hall, uns pilares grandes assim. E eu sabia que era uma igreja batista, porque o sentimento que eu sentia era o mesmo sentimento da igreja batista do Calvário, lá em Rio Claro, do pastor Reinaldo. E eu lembro que eu entrava nesse lugar, eu ficava vislumbrado de ver aqueles pilares e tal. E quando eu olhava no púlpito, tinha um grupo de pessoas no púlpito. E elas olhavam para mim e elas sorriam. E eu ficava olhando, eu não entendia nada, até que uma hora que elas pararam de sorrir para mim, elas abriram, como se fosse um corredor para mim passar no meio delas. E tinha um pedestal com um microfone, bem na ponta. Poxa, eu não sabia dessa história não, irmão. Não, isso é segredo de Estado, isso aí. Quer dizer, Deus estava falando para você que uma mudança de vida, mas ia ser boa. E ia acontecer. E assim, eu fiquei... Eu falei, nossa, mas o que é isso, né? Não entendi. Aí quando eu vim para cá, isso foi um mês antes de eu vir para cá. Foi em 2000? Em 2000. Quando eu entrei aqui na igreja, eu olhei justamente... Os pilares. Os pilares e aquela sensação do sonho veio e falou, aqui é o seu lugar. Agora, Davi, foi fácil? Não, nem um pouco fácil, porque a princípio eu vim para a igreja, eu me apaixonei pela música, pelas pregações, pelos pastores, pela escola bíblica. Eu achava demais a escola bíblica.
Na época até eu fui da sala do pastor Alessandro Ferrari. Top, né? Top, e eu falava, meu Deus, eu nunca tive isso, né? E aí tinha o encontro de jovens, eu falei, cara, que é isso? Que coisa maravilhosa. Só que a minha mãe, ela não se identificou com a igreja aqui. Então começou a minha batalha aí, porque ela queria que nós três fôssemos na mesma igreja, de começo ao fim, e que seria assim. Agora hoje ela está aqui, né? Hoje ela está aqui. Você cresceu muito, você se tornou um músico muito conhecido na região. Sim. As pessoas respeitam o teu trabalho, você é diretor do Colégio de Música Cristão, você é regente de 3 corais conhecidos também. Ou seja, você ajuda na coordenação da música da igreja toda. Ou seja, você já tem uma história. Agora, foram 15 anos, né? Mais ou menos isso. 15 anos para você chegar até hoje. Exatamente. Qual foi o momento mais difícil nessa persistência sua? Eu acho que foi uma vez que eu estava indo embora para casa de a pé, depois de um culto daqui. E eu estava tão, assim, decepcionado com as coisas, porque você é adolescente e parece que nada dá certo na sua vida, né? Nada funciona. Eu via muitos amigos meus caindo para droga, saindo da igreja, fazendo tantas outras coisas que eu não achava certo. Aí eu cheguei diante de Deus e falei assim, Deus, é o seguinte, a partir de hoje eu não vou pedir mais nada para o Senhor. Porque o Senhor é Deus, o Senhor sabe todas as coisas, por que eu tenho que pedir? Né? Eu não estou fazendo nada de errado, se o Senhor quiser, o Senhor me dá. E eu senti que naquele momento eu ia começar a desanimar e meter o pé nas coisas. E foi muito bacana, porque depois Deus ele veio, ele tocou meu coração e falou assim, o caminho não é por aí. E logo um tempo depois eu passei mais algumas situações difíceis na minha vida e o Senhor, num culto, acho que o Senhor nem vai lembrar disso aí, que eu falei, não funciona, a coisa não dá certo, por que eu vou persistir? Por que eu vou continuar nesse caminho? Parecia que não ia dar certo. Você vai insistindo e parece que não vai dar certo. Eu pensava assim, eu falava, eu vou para o céu. Eu acredito em Deus, mas eu não preciso ser o tempo inteiro persistir na música, persistir na minha vida espiritual, porque tem um monte de gente por aí que vive a vida bem, não tem tantos compromissos com a igreja e tem salvação e vai para o céu. E uma vez eu comentei isso com o Senhor nessa fase que eu estava. Aí o Senhor veio, abriu um texto para mim, no meio do culto, do louvor. Não sei se o Senhor lembra disso aí. E eu estava quieto, e o Senhor deixou o pessoal cantando, o Senhor parou, chegou em mim e falou assim, você tem uma Bíblia aí? Eu falei, não tenho. Aí, vai lá e pega uma Bíblia. Eu achei até que o Senhor ia me dar uma bronca na hora. Aí eu corri, peguei uma Bíblia, eu subi, o Senhor veio de novo, abriu em Malaquias. E aí foi um choque para mim. Foi ali que eu vi que realmente eu tinha que persistir até o final. O Senhor disse, a palavra que o Senhor abriu para mim dizia assim que se eu persistisse e se eu seguisse firme nos meus caminhos, Deus ia me honrar. Pois aqueles que estavam fazendo as coisas erradas, Deus ele ia cobrar. Mas aqueles que eram persistentes, aqueles que traçavam o caminho de Deus até o final, Deus ele ia tratar eles como tesouro pessoal. Para a pessoa que está nos assistindo, viu como persistir quando parece que não vai dar nada certo? Qual é a atitude de uma pessoa que ela tem que ter para conseguir chegar onde ela gostaria de chegar? A primeira coisa que a pessoa ela tem que ter, ela precisa olhar para Deus acima de todas as coisas. Segunda coisa, estou falando pela minha experiência, tá? É olhar o futuro que você quer para você. Porque ou você vai ter um bom futuro ou você vai ter um mau futuro. A palavra de Deus ela fala que aquilo que é certo e aquilo que é correto é sempre mais difícil. E aquilo que é mal é sempre mais fácil. Só que aquilo que é mal vai acabar com a tua vida, vai levar a tua salvação, você vai para o inferno. Agora aquilo que é bom, aquilo que é de acordo com o coração de Deus, é difícil, mas no final você vai descansar em paz.
Eu estou aqui na casa do irmão José Ferrari, estou aqui com a irmã Elisa Ferrari. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, muito obrigado por vocês me receberem aqui. Elisa e José estão casados há quase 50 anos. Durante todo o casamento, sempre viveram muito bem. Ela está na Igreja Batista Casa de Deus há quase 40 anos. Se converteu a convite de uma amiga. Foi no ano 77. Um domingo foi eu e ele. Ah, ele chegou aí a primeira vez? Foi a primeira vez. Foi. Só que eu continuei. E ele achou que ele não queria ir. Apesar do desinteresse de José, Elisa não desanimou. Seguiu firme na igreja e sempre junto com os filhos. Eu não perdia dia. Nem durante a semana ia muito na igreja. O que tinha na igreja eu não perdia. Ia na reunião de senhoras, ia no culto de quarta. Ia no culto de quarta-feira à noite. Esse era o maior desejo de Elisa, ver seu marido nos caminhos do Senhor. E não foram poucas as vezes em que ela convidou. Os filhos também ajudavam, mas ele não queria saber. E o que acontecia assim no teu coração de você não entrar? Eu sentia de vontade de ir. Ela ia, eu dava o dízimo para levar. Ela falava, amanhã é dia do dízimo, né? Recebia, dava para ela levar, tudo certinho, e não ia. E as crianças também convidando. Depois veio as duas meninas convidava ele também. Fazia bilhetinho, eu colocava no bolso dele. Nada disso adiantava. Seu José não tinha vontade de ir à igreja e nem viver uma vida verdadeira com Deus. Elisa, em contrapartida, não perdia as esperanças e seguia à risca os conselhos dos pastores. O pastor falava assim, os maridos que não estão aqui, chegam em casa, pega o travesseiro dele, abraça bem forte e ora por ele. E assim a gente fazia. Eu chorava muito nos pés de Deus para a conversão dele. Quer dizer, a irmã está demonstrando que tinha uma fé, né? A fé e a esperança, a impressão que eu tenho é que elas andam juntas. Se a gente perder a fé, a esperança se vai. Mas a esperança também ajuda a fortalecer a fé. Foram mais de 10 anos orando, jejuando, clamando e chorando aos pés do Senhor pela conversão do marido. Aliás, chorar era o que ela mais fazia. Eu chorava muito, pastor. Eu ia na igreja, eu chorava, aqui em casa eu chorava, eu cantava louvor, eu chorava. E eu estava sempre pedindo. Eu pensava, eu quero a minha família, eu quero falar assim um dia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A fé e a esperança de Elisa não a traíram. O esforço foi enorme, mas a espera em Deus valeu a pena. Foi difícil, porque ir sozinha, com criança. Às vezes não ia buscar ela chegava e estava dormindo. Agora quando estava chovendo, assim, eu ia lá buscar ela. Você não ficava bravo com ela dela ir à igreja, nem nada? Ela falava, preciso de dinheiro, nós temos que ajudar, a igreja está construindo. Eu falei, vê lá quanto você pode dar lá, que nós dá um jeito. Dava, sempre ajudando. E só que não ia na igreja. Qual foi o momento difícil, assim? Porque não é fácil esperar 10 anos, não né, é fácil. Sempre era difícil, pastor. Era tão gostoso porque eu sentia que Deus estava comigo, mas era difícil também. De olhar do lado e não achar o Zé Ferrari. Eu olhava do lado e meu marido não estava comigo. Já teve um momento que a irmã quis desistir disso? Não, eu nunca pensei em desistir. A mãe insistia, orava todos os dias, orava. Acordava de manhã na segunda-feira, Deus, meu marido não foi domingo comigo, mas domingo que vem ele vai. Ele vai. Sempre com fé. Sempre com fé, esperando em Deus que ia acontecer. Um belo dia, em casa, seu José recebeu um recado de Deus através de um pastor. Ele falou para mim, você é um rapaz bom, só que você precisa ir na igreja. Eu falei, por que precisa ir na igreja? Porque você é bom, você tem tudo, mas não tem Deus. Então você tem que ir. Eu falei, é? Então eu vou. Aí você sentiu vontade de ir? Senti vontade, agora eu preciso ir, porque se eu sou bom, não tenho Deus, eu não sou nada.
Como é que foi essa história? Parece que a irmã percebeu, sentiu que ia acontecer alguma coisa. E nós estava passando uma luta muito forte. Daí eu cheguei para ele e falei: você quer ir para o inferno ou você quer ir para o céu? E claro que era céu, né? Já tinham passado 10 anos. Daí eu dei uma facadinha, né? Daí eu falei assim: você que sabe, se você morrer amanhã você vai para o inferno. Daí foi no sábado, eu não convidei, ele foi para a igreja. No domingo ele foi. E daí ele começou a ir. Acho que ele lembrou a palavra daquele pastor que disse algo para ele, e a irmã chegou junto, é Deus agindo. Ele foi na igreja quase um ano, né, Zé? É 1 ano mais ou menos. Sem descer as águas do batismo. Sim. Eu falava, às vezes eu falava assim: Zé, você não quer batizar? Ele falava assim: eu não estou preparado ainda. Até que um dia, durante uma pregação do pastor Jorge, noite de batismo nas águas, seu José foi tocado pelo Espírito Santo. Aí no dia que tinha o batismo, tinha parece que 22 para batizar. Aí foram chamando. A hora que chegou no 99, eu falei: agora a minha vez. Aí eu dei um pulo e foi. E você nunca mais deixou de ir na igreja, né? Nunca mais. Nunca mais. Porque você é a figurinha que senta sempre ali no terceiro banco, Às a vezes gente vê. falta algum dia, eu vou pescar, então Mas fico muito lá, raro. então- Muito raro. mas sempre estou lá. Quero dar uma paradinha aqui no nosso programa Casa de Deus de hoje, falando sobre persistência, não é? Para dar um recado para você, porque você está vendo tantas histórias de persistência, e eu quero falar uma diferença entre persistência e teimosia. Persistência tem muito a ver com a fé, é verdade, mas a teimosia tem a ver com a pessoa continuar numa decisão que não é boa para ela. Para e pensa um pouco. Quando você toma uma decisão, ela tem que ser boa para você, não é? Tem que ser uma decisão correta e boa para pessoas que estão à sua volta. E isso é persistência. A gente continua porque a gente acredita que aquilo vai dar certo. Às vezes a gente abre um negócio, ele quebra e você insiste, mas você está fazendo uma coisa boa para você, para as pessoas que estão à sua volta e uma coisa correta, certa. A teimosia é quando você continua insistindo numa coisa que não está dando certo para você, é mal, é uma coisa ruim para você, para as pessoas que estão à sua volta, aquilo é ruim, não vai dar certo porque já tem no seu nascimento, né? Quando você começou aquilo, às vezes um relacionamento, às vezes um negócio, às vezes alguma coisa, um curso que você vai fazer que não é bom, não vai dar certo para você, não tem a intenção boa, não vai chegar num resultado positivo. Isso é teimosia. Agora, persistência é quando você acredita, vai dar certo, é bom para você, é bom para as pessoas que estão à sua volta e é uma coisa correta, é uma coisa boa. Isso é persistência, que pode ser unido com a fé. Eu estou aqui com a irmã Lourdes. Irmã, muito obrigado por você me receber na tua casa nova, que é o fruto de uma espera. Foram mais de 20 anos de espera. 20 anos de um sonho que muitas vezes parecia impossível. Lourdes queria somente ter a casa própria. Como é que a irmã conseguiu esperar todo esse tempo? Com muita fé, né? Orando, né? Fazendo campanhas de oração. E sempre ali, né, pedindo, jejuando, pedindo a Deus para que Deus preparasse uma casa para mim, né? A irmã sempre pediu isso? Sempre. Toda a minha vida eu pedi a Deus que eu queria minha casa própria. E esse desejo crescia cada vez mais no coração de Lourdes. Ela e toda a família moravam nos fundos da casa da mãe. Todos os dias, Lourdes via os filhos se apertarem nos pequenos cômodos que a casa tinha. Era difícil, pastor. Eu trabalhava, era diarista, para poder ajudar no orçamento de casa, né? E morava em 3 cômodos. Eu criei meus filhos em 3 cômodos. Então, era uma luta, né? A irmã chegou a desanimar?
Então, teve uma vez que eu cheguei até na igreja, né, num domingo, e falei com Deus. Falei, Senhor, eu não sei se é para mim conseguir essa casa, eu vou entregar em tuas mãos. Que seja feita a tua vontade, porque eu acho que tudo é na hora de Deus. E foi em Deus que ela depositou toda a sua confiança. A rotina de Lourdes era voltada totalmente para suas orações. Sempre que podia, ela clamava a Deus pela casa própria. Sempre orei. De manhã, à tarde, todo momento da minha vida eu estava orando. Trabalhando, eu estava orando. Sempre pedindo a Deus, que era meu sonho, né, ter minha casa. E pensa bem, a gente criar os filhos da gente sem ter um quartinho, cada um ter seu quarto. Criar os 3, dormir os 3 no mesmo quarto. Era um quarto só para mim, meu marido e meus filhos. Tanto é que depois eu resolvi mudar, né? Em vez de eu ter uma sala, fazia um quarto. Aí eu fiz quarto, fiquei com 2 quartos e cozinha. Quer dizer, perdeu ao convívio da sala. Mas Lourdes não via um caminho para sair dessa situação. Como ela trabalhava como doméstica e o salário do marido ia somente para as despesas da casa, eles não tinham como assumir um financiamento e nem dar entrada em um imóvel. Diante dessa situação, Lourdes chegou a chorar muitas vezes. Chorava muito. Chorava sim. Chorava e... Porque era triste demais de ver ali, a gente queria tanto ter o conforto para todos e... A mãe já viu, assim, olhar para a sua situação, a tua volta, a tua condição financeira, inclusive, e verificar que não tinha condição de comprar essa casa? Não tinha condições nenhuma. Mas só que eu não desistia, né? Sabia que não tinha condição? Eu sabia, eu fazia minhas contas, pensava comigo, como que eu vou conseguir, meu Deus, pagar uma prestação de uma casa? Se eu não consigo nem pagar um aluguel. Então, nem aluguel? Não, porque não era aluguel. Era cedida. Cedida para minha mãe, né? Ela me deu a casa para mim morar, para mim sair do aluguel. Cheguei a pagar aluguel, sim. Aí minha mãe cedeu a casa dela para mim morar, até a gente conseguir a casa. Você não tinha condição de pagar aluguel? Não tinha. Olhando para isso, assim, a mãe não chegou a imaginar que nunca conquistaria o teu milagre, a tua casa? Cheguei a pensar assim. Eu cheguei a pensar assim que acho que eu ia terminar minha vida morando no que é da minha mãe. E o que te fez renovar a tua esperança? Deus, né? Deus mudou minha vida, né? Muito. Eu acho que quando a gente quer conseguir alguma coisa na vida da gente, né, que a gente não consegue, a gente se apega mais em Deus. Porque no meu caso, né, eu não desisti. Eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu não vou desistir. Eu vou continuar minhas campanhas, vou continuar em oração. Um dia, quem sabe, eu consigo. Se não for para me ter a minha casa, Deus sabe. Ela estava em busca da casa própria no bairro Fazenda Grande, junto com outros parentes que também queriam uma moradia. Ela viu todos eles conseguirem suas casas, menos ela. Para mim, uma alegria por eu ter conseguido, né? E ao mesmo tempo triste porque eu queria que ela estivesse aqui também, né? Você viu a luta dela? Vi, acompanhei tudo. E você via que ela contou que ela esperava, que ela orava, que ela fazia campanha na igreja. Foi assim mesmo com a Lourdes? Exatamente assim. Até ela ligava para mim e falava, ajuda em oração, tô tão nervosa, triste, né? Não, vamos orar, vamos orar. Sempre estava, né, orando junto com ela para ela conseguir, né? E a conquista foi depois que Lourdes entregou seu sonho nas mãos do Senhor. Logo depois da má notícia, ela foi para a igreja e teve uma oração franca com Jesus durante uma das campanhas da Casa de Deus. Aí quando foi na segunda-feira, que foi o último dia da campanha, aí ligaram na segunda-feira de manhã para mim. Ligaram para nós e falaram que era para a gente ir no sorteio dos terrenos. Aí eu fui para o sorteio dos terrenos, pegamos o terreno de esquina. Você tinha certeza que você seria sorteada? Com terreno de esquina? Não, sorteada. Não, de jeito nenhum. Eu achava que eu não ia conseguir a casa. Mas ela conseguiu a melhor do bairro, com a maior área de construção, quintal, quartos e ainda de esquina. Foi muita alegria, né? Muita alegria. Nós entramos, até meu filho entrou no quarto, que agora é o quarto dele, ele deitou no chão, orando, agradecendo a Deus. Terminando o programa Casa de Deus de hoje sobre esse tema tão importante na nossa vida, que é a persistência, nesse mundo tão difícil, parece
que é difícil, realmente complicado persistir, eu quero incentivar você, quero animar a sua vida. Eu quero que você entregue a sua vida nas mãos de Deus, coloque Deus no meio da sua vida, desse relacionamento, desse casamento, desse negócio que você está abrindo na vida, né, da tua família, enfim. Coloque Deus ali, para que você persista e vença, tenha alegria porque você conquistou algo no decorrer da tua vida. É tão importante a persistência, é tão importante a fé, mas como é importante entregar tudo isso nas mãos do Senhor Jesus e conseguir o sonho que você tanto deseja, que você tanto persiste para a glória do Senhor Jesus. Não mude a direção, não mude a conversa, só faça isso, meu amigo, entregue a tua vida nas mãos do Senhor. Creia que Ele vai dar um milagre para você. Creia que Ele vai fazer com que esse seu sonho seja realizado. Deus pode iluminar a tua vida, iluminar o teu coração, para você sempre tomar a decisão certa, a decisão correta, para você persistir naquele caminho e chegar no sonho tão desejado da tua alma. Eu quero orar por você por causa disso, porque a gente fica confuso, a gente fica perdido em meio a tantas coisas da vida, tantas coisas que às vezes parece que dão errado. Ouça bem, Deus quer que dê certo. Mas para dar certo, coloque Deus aí na tua vida, coloque Deus no teu caminho, coloque Deus no teu sonho. Eu tenho certeza que vai dar certo. Quero orar por você por causa disso, para que você levante o teu ânimo, levante, como dizem as pessoas, levante o teu astral e continue firme, mas com Deus na tua vida, e eu tenho certeza que vai dar certo. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai bendito, eu quero orar, eu quero pedir que o Senhor abençoe todas aquelas pessoas que estão nos assistindo, ouvindo essas histórias de persistência, mas de fé no nome de Jesus. Quero, ó Deus, abençoar essas pessoas aí que assistiram, meu Deus, para que elas também coloquem Deus no meio da sua história, no meio da sua vida, sabendo que Deus nos abençoa, que Deus dá iluminação, que Deus dá luz, nos dá entendimento, ó Deus, para poder continuar e com certeza conquistar os sonhos que tanto desejamos. Meu Deus, eu abençoo cada pessoa para que ela não desista, mas sim, meu Deus, entregue tudo nas mãos do Senhor, para que o Senhor abençoe. Eu oro, ó Deus, e creio nesta oração, e eu sei que elas assistiram esse programa e não foi à toa, é Deus falando no coração de cada uma delas. Eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, continue, persista, continue, mas tenha Jesus na sua vida que vai dar certo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nome sobre o teu se preparar, se preparar. Deixa a glória do Senhor entrar, 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 deixa a glória